nessa semana que está só começando, dia 7 de julho, a gente fala mais sobre o PT, porque deputados do Partido dos Trabalhadores destinaram 5.500.000 reais em emendas parlamentares para a TV dos Trabalhadores, a TVT, emissora alinhada ao governo Lula. Entre os autores das emendas estão os atuais ministros Alexandre Padilha, Gleisi Hoffmann e Paulo Teixeira. Apesar de dizer que a TV é mantida por sindicatos, a direção reconhece que conta com verba pública para a criação de conteúdo. A emissora faz parte da rede de comunicação pública e tem contratos com a empresa Brasil de Comunicação, renovados nas gestões petistas. Além dos repasses para a TV, parlamentares do PT e do MDB usaram dinheiro público para pagar bebidas em restaurantes. O senador Giordano, do MDB, declarou drinks e vinhos em despesas parlamentares em São Paulo e também em Brasília. Humberto Costa, do PT, teve reembolso por cerveja, vinho, chopp e gin tônica, inclusive em finais de semana em bares na praia. O regimento do Senado veda o uso de verba para bebidas alcoólicas e a casa abriu uma auditoria depois das denúncias. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vindo. O óbvio que precisa ser dito, né? Tem inclusive um regimento do Senado proibindo o reembolso de despesas com bebidas alcoólicas para os políticos. Dinheiro nosso agora pagando drinks, cerveja, vinho tinto, gin. Na semana passada nós tivemos o caso aí da deputada Érica Hilton, umas semanas atrás, né, usando o dinheiro dos pagadores de impostos para pagar maquiadores. Mas, infelizmente, é uma prática bastante recorrente em Brasília, né, Ana? Boa noite. Uma farra, a farra continua, né, Paula? Boa noite, Paula, boa noite, Cauti, Silvio, meu mestre Augusto e toda a nossa audiência iniciando a semana com a gente. Paula, veja você, aqui eles falam que a direção reconhece que conta com verba pública para criar conteúdo. O problema aqui são dois, né, numa frase só. A verba pública e o conteúdo. Porque o que eles fazem é usar o nosso dinheiro para espalhar mentiras. Ninguém no inquérito, né, das fake news. Depois, os autores das emendas, né, os atuais ministros ali, o Alexandre Padilha, Gleisi Hoffmann e Paulo Teixeira, dizem que a TV é mantida por sindicatos. Mas esses sindicatos, que sindicatos? Os sindicatos que roubaram dinheiro dos idosos, ou seja, os sindicatos que estão metidos no escândalo do INSS, que até agora nós não vimos nenhum ministro do Supremo dando 72 horas para interrogar alguém, para prender alguém, para soltar alguém, para investigar alguém, nada. Parece que nada está acontecendo no Brasil com o dinheiro do pagador de impostos ou com o dinheiro dos aposentados. Agora, o que está escrito na tarja aqui na nossa TV, petistas destinaram verba à TV aliada do governo, é um pleonasmo isso, né? Porque é o que estamos vendo há anos no Brasil, e é por isso que eles odeiam tanto as redes sociais, porque mesmo com essa gastança toda, colocando dinheiro público, verba dada à TV aliada ao governo e outras TVs aliadas ao grande consórcio, a velha imprensa, mesmo assim os números são pífios, os números são ruins, a audiência não para de cair, enquanto a verdade rola solta nas redes sociais. Cauti, 5,5 milhões em emendas destinadas para essa TVT, que deve ter traço de audiência, essa emissora do Partido dos Trabalhadores, que inclusive tem contratos com a IBC, com a empresa Brasil de Comunicação. E precisamos pagar mais impostos? A reforma tributária do Bessias é para isso? É para pagar isso, para pagar as viagens da Janja, para pagar super salários do funcionalismo ou do judiciário, e nós precisamos pagar mais impostos. E são os inimigos do povo que levantam o dedinho e falam, não pode cortar esses gastos inúteis? Não, isso não pode. Mas aumentar a carga tributária, o regime de opressão fiscal,
tá valendo, tá? Aí sim são os amigos do povo, né? Eu acabei de voltar do BRICS, depois a gente fala com mais calma sobre o summit, né? A cúpula. Entre os jornalistas, nesta sala de imprensa enorme, havia provavelmente mais jornalistas da TV Lula, da TV Brasil, do que correspondentes internacionais. Era um negócio gigantesco, basicamente uma mini sala só para mim, bem grande, sala só para eles, e havia uma tonelada de jornalistas em todos os cantos públicos, pagos com o nosso dinheiro. Alguns deles não sabiam nem o que estavam falando, eu estava lá observando, sabe, quase uma coisa meio antropológica, né? A atividade desses funcionários públicos, né? Falava, mas eu estou pagando 30% de imposto, no mínimo, para financiar isso aqui que ninguém assiste. Então é isso. Então, TV Brasil, TV Lula serve para tentar divulgar as informações que o governo quer, serve para divulgar... e outra coisa meio orwelliana também. Na sala de imprensa passava a repetição, propaganda pública do governo. Sabe aquela propaganda da Secretaria de Comunicação? Frente aos correspondentes que assistiam toda hora, repetidamente, propaganda do governo, mostrando que o governo tem o menor desemprego da história, inflação sob controle, tirou o mapa da fome, 26 milhões, que é mentira, inclusive, 26 milhões de pessoas, e o correspondente de estrangeiros olhando aquele troço lá via TV Brasil. É isso. É a rede nacional que dá traço. Eles têm várias TVs, juntam todas e dá traço. Mas o salário de 100 mil reais para Cissa Guimarães... Da TV Brasil. Aí eles pagam, né? E eu preciso pagar mais impostos para pagar o salário de 3 dígitos, 6 dígitos da Cissa Guimarães? Aí você fala, como o Milei diz na Argentina, sonegação não é crime, é legítima defesa, né? Silvio, essa destinação de emendas é legítima, enfim, cada deputado faz como bem entender. Agora tem que haver uma prestação de contas e não dá, né, para você destinar esse valor para uma TVT, uma emissora alinhada ao governo Lula, que muito provavelmente dá traço de audiência, ainda com produção de conteúdo que é produzida ali pela própria emissora. Para falar a verdade, né, Paula, esse dinheiro é para bancar a companheirada, né? O conteúdo é o de menos e ninguém assiste, como você acabou de dizer, mas esse dinheiro precisa cair na mão de alguém. Isso é dinheiro para a militância do PT, não tem a menor dúvida. Alguém assiste essa porcaria? Claro que não. Mas vamos lá. A forma como as emendas são desembolsadas, os gastos indenizatórios de gabinetes, tudo isso corre sem controle mesmo depois de mudanças muito rígidas que já aconteceram no passado, tanto do ponto de vista de execução orçamentária, como também da própria verba de gabinete. Mas sempre foi assim. Os deputados e senadores entendem que quando eles chegam no gabinete, depois de eleitos, é como se eles estivessem em casa, aquele dinheiro é deles, eles podem fazer o que quiser. Esses deputados de esquerda, especialmente, tratam o gabinete como uma extensão do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e por aí vai. A EBC que vocês falavam, a Empresa Brasil de Comunicação, é grande, né? Ali de baixo tem as rádios, tem a Voz do Brasil. Ali você tem quase 2.000 funcionários, 1.900 funcionários. Tem um orçamento, Paula, de 885 milhões de reais. É muito dinheiro para algo que não tem nenhuma contrapartida, porque o público não leva a sério, não acompanha, não tem uma programação, como o Cauti diz, tem a Cissa Guimarães, goste ou não dela, mas é claro que isso não é um conteúdo amplamente educativo, de interesse nacional. Não. É uma forma de dar emprego, principalmente também para muita gente que sai de emissoras tradicionais, porque o que não falta é ex-Globo, ex-CNN, eram pessoas que trabalhavam na imprensa tradicional, mas eram absurdamente alinhadas ao governo. Perdem o emprego e aí vão para debaixo do guarda-chuva do pagador de impostos, porque quem financia tudo isso somos nós. Só para lembrar, né, Paula, a farra, como eles tratam, vai até em coisas pequenas. O ministro Orlando Silva, quando era ministro do esporte, hoje ele é deputado federal, ele usou o dinheiro para comprar tapioca com o cartão corporativo. Quando um sujeito não tem o pudor de passar o próprio cartão, para pagar R$ 8,30 numa tapioca, é porque ele entende que o dinheiro é público. Naquela época, a ministra Matilde Ribeiro foi outra que caiu, demitida. A farra dos cartões corporativos é de 2008, no segundo governo Lula.
ela passou mais de R$400 no free shop. Foi fazer uma viagem internacional e passou o cartão do governo no free shop para comprar sabe lá o quê. Prefiro não saber o que ela comprou no free shop. Mas quando questionar, ela diz, sabe o que acontece? Eu abri a carteira, eles são tão parecidos que eu usei o do governo. Então, assim, é um descaso com a coisa pública. É disso que se trata. Caute, para fechar rapidamente? Duvido que se botasse uma estrela vermelha no cartão, ela usaria, né? Mas, enfim. Não, só queria relembrar um momento grotesco a TV Lula, quando eles queriam fazer novela estatal também, né? Não sei se o Binha podemos mostrar quando a presidente da EBC, que, aliás, lembramos, é a mulher do Freixo, né, Antônia Pellegrino, ela quer criar, não sei se já tem esse projeto, 110 milhões de reais para fazer para fazer novela estatal. Como se não tivéssemos produção nacional suficiente de novelas, tem que ter novela estatal. Não sei, vai ser sobre como era bom viver durante a Alemanha Oriental, ou quais são o estilo de vida bom na Coreia do Norte. Eu preciso pagar mais impostos para que Antônia Pellegrino, além do seu salário, torre o dinheiro dessa forma. É disso que estamos falando. Acho que não avançou muito essa ideia de produção de novela. Esperamos que não, né, Caute? Bom, agora 18h09 e eu te convido